Tudo bem? Estamos aqui de novo para falar dessa cidade que nós trabalhamos, que nós moramos, que nós namoramos e que a gente tem o dever de conhecer. Revelando a história de Guarulhos, revelando a história, revelando a geografia, revelando a arqueologia, revelando as águas de Guarulhos, revelando todos os saberes que nós teremos oportunidade de ir contando para vocês. Aqui é uma cidade que a gente chama de cidade de muitos povos. Tem nordestino, tem árabe, tem africano, tem português, tem inglês, tem bolivianos, nordestinos, mineiros, baianos. E é isso que faz da nossa cidade uma cidade diversa e que a gente precisa contar essas histórias, entendeu? Porque todas as pessoas têm história, tudo tem história. E a gente, com essa oportunidade, né, de conversar, eu queria falar hoje com você de uma coisa que está aqui na minha mão. Vou aproximar, vou desaproximar, aproximar, aproximar. Então aqui nós temos o Era Virtual Museu Guarulhos e nós criamos uma equipe grande de pessoas. 2 roteiros para a cidade de Guarulhos, tá? Turismo escolar, turismo familiar, que chama Caminhos do Ouro, Águas e Serras. Olha a riqueza que é isso, tá? Então eu vou falar um pouco depois desse passaporte da cidade de Guarulhos. A nossa cidade é uma cidade aeroportuária. Tem o maior aeroporto da América do Sul. Tem muita gente que fala que é o maior aeroporto da América Latina, não é. O maior aeroporto da América Latina é o aeroporto do México. O aeroporto de Guarulhos é o maior aeroporto da América do Sul. Por isso que a gente criou também essa identidade, de criar um passaporte para você conhecer a sua cidade, levar o seu filho, a sua filha, o seu parente, o seu vizinho para conhecer a nossa cidade. Será que aqui tem coisas para a gente visitar? Outro dia vi umas pessoas discutindo, né, falando que Guarulhos só tem buraco. Guarulhos pode ter buraco, mas talvez não seja muito diferente dos buracos que tem também em Osasco, que tem em, sei lá, Mogi das Cruzes. Mas, independentemente de ter ou não ter buraco, uma cidade tem história. E até um buraco também tem história. Uma árvore tem história, uma pessoa tem uma história, um lago tem uma história, uma bacia hidrográfica. Então, o nosso programa é para revelar a história de Guarulhos. Mas o que seria esse Caminho do Ouro, né? Está aqui no nosso Era Virtual Museu Guarulhos, que também foi patrocinado pela lei Aldir Blanc. Os deputados federais aprovaram essa lei. E a ONG Água Azul, lá da Água Azul, do bairro da Água Azul, lá do Inhanguçu, convidou para que a gente pudesse montar esse passaporte da história de Guarulhos, tá? Ela foi contemplada e aqui nós temos um passaporte. Se você tem interesse nesse passaporte, para conhecer o Caminhos do Ouro e para conhecer Águas e Serras, manda um zap para mim aí, ó. 11 9 9505 6325. Professor Elton, historiador, revelando Guarulhos. Bem, esse passaporte, a cidade de Guarulhos nunca tinha tido isso não, hein? A iniciativa da ONG foi perfeita, criar um passaporte para a gente poder visitar. Então, o que acontece com esse passaporte? O primeiro caminho chama Caminhos do Ouro. A gente sai da catedral. Você sabe o que é catedral? Por que não é mais a igreja matriz? Ah, você não sabe qual é a diferença? Vou revelar daqui a pouco. Ó, você sai da catedral, conhece aquela colina do centro, desce pela ladeira Campos Sales, passa, atravessa a 4º Centenário, vai pela Via Dutra, chega na Igreja de Bom Sucesso. Olha que coisa, hein? Igreja de Bom Sucesso. Aí quando você chega lá, tem
uma igreja toda amarela, de taipa de pilão. Aí você vai passar ali, tem a Capela de São Benedito dos Homens Pretos, que era a Capela dos Escravos também, igreja e também cemitério, e Santa Efigênia. E aí você chega à primeira lavra de ouro do Brasil, que fica na estrada Ari Jorge Zeitune. Tem uma entrada lá que você entra e vai sair nessa primeira lavra. Lá é um espaço maravilhoso. Quem já foi, volta assim, encantado com a história do lugar. Aí, quando a gente retorna a Guarulhos, a gente vai passar no local chamado Capelinha. Mostra umas imagens aí para a gente poder olhar um pouco das imagens de Guarulhos, ó. Essa riqueza. Nós já falamos da base aérea, mostra outra por gentileza, equipe. Aí, ó, a represa do Cabo Sul, que é um outro ponto que eu vou mostrar do Caminhos e Águas, tá? Deixa as imagens rolando e eu vou falando aqui, equipe, para não ficar um negócio muito pesado. Aí, vai rolando as imagens. Bem, você saindo dessa região, aí você vai chegar na Capelinha. E da Capelinha, atravessa o bairro do Jardim São João, depois de ter visitado esse local, e aí você chega ao Adamastor. Volta em mim aqui, equipe, por favor. Você já viu falar do Adamastor, não é? Mas o que seria o Adamastor? Ah, o Adamastor é o Centro Municipal de Educação. É verdade que é o Centro Municipal de Educação. Mas eu pergunto para você o seguinte, qual é a origem do nome Adamastor? Eu perguntei para uma professora uma época, e ela falou para mim, professor, deve ser o dono antigo da fábrica. Não, não é. Está errado. Então o que seria o Adamastor? Ah, eu ainda vou fazer um programa especial só para a gente falar do gigante Adamastor. Porque ele é um gigante que vivia no Oceano Atlântico. E você, quando for ao Adamastor, ao Centro Municipal de Educação Adamastor, você vai observar que ali perto tem, de frente, um vidro, um prédio de vidro, assim que parece um navio, você olhando do lado, tá? Por que é aquele prédio? Porque o gigante Adamastor é da mitologia grega. E depois o Camões coloca o gigante Adamastor no poema dele, de 1572, Os Lusíadas. Aí quando foi desapropriado o prédio, que era uma antiga fábrica de casimiras Adamastor, um tecido, aí então criou-se aquele prédio do lado ali, o arquiteto Rui Otaki, simbolizando um navio na cor azul, que traz essa imagem do gigante Adamastor. Então, quando você chega a esse ponto, aí no nosso roteiro, o que faz aqui? Ó? Aí você concluiu o Caminhos do Ouro, que é o primeiro roteiro que nós estamos construindo para a cidade de Guarulhos. Por que isso? Porque a história de Guarulhos ela está associada com a questão da mineração. Ela está associada com todos esses elementos do período colonial. E o gigante Adamastor, que veio para cá simbolizado na forma do Centro Municipal de Educação Adamastor, também traz isso. Então a gente começa o Caminhos do Ouro nesse roteiro que eu descrevi para vocês, termina no Adamastor. Quando a gente termina no Adamastor, aí nós vamos começar exatamente o outro caminho, o outro roteiro do nosso passaporte, que é um passaporte da história de Guarulhos. Ó. Olha que coisa bacana, hein? Que chama Águas e Serras. Por que água? Porque o gigante Adamastor, ele era um gigante muito feio, mas ele era de água. Ele não era um gigante de carne e osso, como a gente, os seres humanos. Ele faz parte da mitologia, do imaginário português, do imaginário grego. E aí, amigo, tem muita história para contar. Como um gigante de água, ele era muito poderoso. E ele se apaixonou por uma mulher muito bonita. Ela chamava Tétis. Era filha de Dóris e Nereu.
Mas ela era muito linda. E é uma mulher bonita, vai querer casar com um cara feio? Ah, foi isso exatamente que aconteceu na história. O gigante Adamastor se apaixonou por ela. Ela não quis. Ele quis raptá-la. Aí veio uma força mais poderosa do que ele. O Deus dos deuses, Zeus, transformou ele num rochedo. E hoje ele está lá na ponta do Cabo das Tormentas, atual Cabo da Boa Esperança. Se você olhar o Google, você olha e coloca assim, Gigante Adamastor, Cabo das Tormentas, Cabo da Boa Esperança, você vai ver que tem um rochedo lá, simbolizando o Gigante Adamastor, que a gente simboliza ele naquela rocha. E ele é o gigante de água. Então, a gente começa esse circuito de Guarulhos, aprofundando esse mito que é o gigante Adamastor. Quais são os símbolos que tem dentro do espaço cultural? Você sabia que dentro do Teatro Adamastor tem uma mina de água? No palco. Quando você for assistir algo dentro do teatro, saiba que dentro do palco sai uma mina de água. Quando você olhar para cima do teto, você vai ver que tem umas figuras geométricas, parece pingos de água. Então, o nosso roteiro começa exatamente nesse contexto da importância da água para a nossa vida. Aí quando você sai do espaço do Adamastor, você vai seguir pela Avenida Paulo Facini. Você sabe que ali tem um córrego chamado Córrego dos Cubas? E esse córrego está soterrado. Está canalizado. Aí você vai pelo Bosque Maia. Aí você vai subir pela Timóteo Penteado. E você vai descer, chegar perto da caixa d'água do Picanço. Um dos primeiros sistemas também de abastecimento de água da nossa cidade. Aí você vai chegar ao Zoológico Municipal. É um city tour. Do Zoológico Municipal você vai para o Lago da Vila Galvão. Do Lago da Vila Galvão você vai chegar pela Estrada do Cabo Sul, que é a estrada mais cheia de curva. É assim, ó, o ônibus anda lentamente porque ela tem muita curva. Porque ela é uma estrada, ela não é uma avenida. Você sabe qual é a diferença entre estrada e avenida? Então, aí você vai chegar ao Parque Estadual da Serra da Cantareira. Acha aquela foto daquele rio que a gente mostrou, para a gente mostrar assim. O primeiro é o rio único de Guarulhos, que é o rio Cabuçu. A equipe vai mostrar uma imagem agora para você, para a gente finalizar o programa com essa imagem. Meu amigo, você não conhece o Parque Estadual Serra da Cantareira, Núcleo Cabuçu? Você pode ir lá de manhã com a sua família, tem trilhas, tem brinquedos para a sua criança se divertir lá. E aí é o segundo roteiro do nosso, voltando aqui por gentileza, no Era Virtual, no nosso passaporte da cidade de Guarulhos. Então, repito, se você quer receber o passaporte da cidade de Guarulhos, entre em contato aí, ó, 11 9 9505 6325. Um abraço a todos. Revelando a história de Guarulhos. Mande dicas também para a gente no WhatsApp aí, para que a gente possa ir atrás de informações, tá? Gente, um abraço a todos. Muita fé na vida. Vamos cada vez mais aprofundar esse conhecimento da história da cidade de Guarulhos, revelando detalhes para você, como a gente tem feito aqui no nosso programa da TV GRU. Guarda esse nome, TV GRU. Um abraço a todos, hein, gente? Valeu!